Bom dia, galera, paz. Vou estar trazendo aqui um devocional sobre 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22 ao versículo 26, que diz assim: Fuja dos desejos malignos da juventude, e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Amém. Galera, a segunda carta de Timóteo foi escrita por Paulo, a última carta de Paulo, né? E a última carta de Paulo porque ele estava chegando no fim do seu ministério aqui na Terra. Ou seja, Paulo estava indo daqui para a glória. E quem ia passar a ter a responsabilidade de levar esse legado da palavra para mais pessoas seria Timóteo, que era um jovem discipulado por Paulo. Perdão, como é que eu falo Timóteo? Era um jovem discipulado por Paulo, e os dois eram tão próximos que Paulo considerou ele um filho na fé. E Paulo aconselha Timóteo a ser um exemplo de Cristo, como ele também buscou ser aqui na Terra, dizendo para ele evitar os desejos malignos da juventude e seguir com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, ou seja, ter uma vida concreta com aquilo que Cristo nos ensinou a ter aqui na Terra. Então, ele também ensina para Timóteo evitar as controvérsias tolas e inúteis, que são os debates que não levam a nada, né? Aquelas conversas que, no caso, causam mais brigas, mais separação do que beneficiam ambos os lados, assim. E também Paulo, ele aconselha Timóteo a ensinar como Cristo ensinou pra gente, com paciência, bondade e de uma forma amável, assim. Então, Paulo ensinou pra Timóteo a ser o exemplo de Cristo, ele aconselhou Timóteo a ser o exemplo de Cristo aqui na Terra, como ele também buscou ser. E isso serve pra gente que é jovem também, não só pros jovens, mas pra ambas as idades, assim, mas o objetivo aqui é os jovens, né? Então, Paulo ensinou pros jovens, através do conselho a Timóteo, pra gente buscar também ser um exemplo de Cristo, tomando cuidado com os nossos desejos da juventude, né? Que muitas vezes parecem bons, só que aos nossos olhos da imaturidade, na verdade só vão atrasar a gente. Então a gente deve buscar, segundo a vontade de Deus, sonhos bons, assim, sonhos que trazem valores, trazem virtudes, tudo aquilo que é segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como a gente reconhece. Então, a gente pode levar o conselho de Paulo, né? Que convida Timóteo, que fala para Timóteo ser o exemplo de Cristo, pra gente também ser o exemplo de Cristo. Pra gente fugir das más companhias, dos maus desejos e de coisas que nos distraem, que não nos aproximam de Deus. A gente fala de se aproximar de Deus, pode parecer uma coisa meio clichê, né? Que toda hora o cristão fala, se aproxima de Deus, se afasta daquilo que não te aproxima de Deus. Mas quando a gente fala de se aproximar de Deus, a gente fala de se aproximar da vida e da verdade, ou seja, de se aproximar daquilo que realmente vai trazer valor para as nossas vidas, que realmente tem um propósito para nós. Então o que Paulo ensina para Timóteo, que também serve para nós, é a gente buscar ser um exemplo de Cristo aqui na Terra. Buscar levar a palavra, buscar levar esse legado de Cristo para mais pessoas. Sendo exemplo, fugindo dos maus desejos e fugindo das distrações, que seriam as más conversas, as más influências e os nossos próprios desejos que carnais muitas vezes nos afastam de Deus e também nos levam mais longe, né, dos nossos dos nossos objetivos mais preciosos, assim, os mais importantes. Então é isso, galera.